Uma boa noite a todos. Vamos então continuar com nossos estudos da noite. Iniciando então com a leitura, uma mensagem. Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes, nem de bebidas alcoólicas. Mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros, faça a leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também de sabedoria. E esta você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Matar a fome com a leitura. Quando tiver muita fome, pegar e Quando ler tiver livro. ansioso, vai lá e lê. Ler livro e enche a boca d'água. É. Então tá, vamos então fazer a nossa prece. Então vamos rogar a Deus nesse momento, ao nosso Pai Francisco, que tutela essa família, orientando a todos, nos iluminando, nos inspirando, e que nos abençoe nessa noite de hoje, para que possamos ter uma ótima noite, um ótimo encontro, com bastante reflexões para nossas vidas, e neste ambiente interno que possamos ter um ambiente de paz, de harmonia, de proteção, mas não só aqui dentro, que possa irradiar ao ambiente externo, alcançando a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos que estão em seus lares, acompanhando, vibrando conosco positivamente. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então estamos novamente ainda no 21º encontro do livro, né? De estudos, já estamos, acho que é o 21º. Quase fechou com o do livro, né? Mas é que tem assuntos que aqui, por exemplo, esse 21º encontro aqui, durou 3 encontros, né? Então tem encontros aqui que é muito longos, que em 1h30, às vezes dependendo, a gente tem que fazer em mais partes, né? Então, o significado das leis divinas nas relações humanas. Então, a gente parou que a gente vai refletir agora um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 26. Capítulo 5, item 26. Vejamos o que diz um anjo guardião em Instruções dos Espíritos. Provas voluntárias? É para ser Instrução dos Espíritos. Vamos ver o que diz aí no início. É item 26. Tá certo, né? Capítulo 5. Aqui diz provas voluntárias, verdadeiro silício. Aqui ele não botou mais ler para ver se vai bater com esse. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. Não é o mesmo. Vê se não tem uma parte que diz aí, vós, porém, que vos retirais do mundo. De repente eles fizeram um resumo, então eles pegaram uma parte, se ele é muito longo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções. Vós, porém, é só o final aqui, né? Então ler daí, então. É só uma parte que eles pegaram para refletir dessa... Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho,
Recebeis sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1800. Então é o final desse texto, o verdadeiro silício. É para pegar a parte final. Então quem quiser ler no original, leia todo ele, né? É bem grande. Ele é bem longo. Então eles pegaram uma parte aqui do final que explica sobre isso que nós estávamos comentando do encontro passado. Que ele fala bastante coisa importante para refletir, né? Ele diz: vós que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento. Que utilidade tendes na terra? Nós estávamos comentando aqueles que se isolam, né? Fugir dos problemas. Seria muito fácil, né? Fugir de tudo, né? E não querer enfrentar nada. Aí diz: onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Então todos nós temos combates, né? Então a gente tem dificuldades. Porque a gente tem dificuldades em vários setores, né? Dentro do lar, às vezes dentro do trabalho, né? O trabalho profissional também às vezes tem dificuldade lá, porque lá tem chefes, né? Tem patrões, e aí às vezes a gente está arriscando, às vezes pode se incomodar, né? Pode gerar dificuldades, aí a gente tem que fazer pressa, tem que manter a calma, né? Porque faz parte, né? No mundo que a gente vive. Porque a gente sabe que a maioria vive assim em função do materialismo, né? Do dinheiro. Então, a partir do momento que dá algum problema lá de prejuízo, por exemplo, assim, algum dano, a pessoa, ninguém quer ter prejuízo, né? Daí a pessoa já pode, né? Pode cobrar, ficar brava, né? Aí vem as cobranças, né? A gente já tem os combates com a gente mesmo, né? E tem mais os combates diários, né? Com todo o resto. Né? É um combate, é uma luta diária, né? Daí ele diz: se quereis um cilício, o cilício é aquele que lá que os padres aplicavam neles, lá ficavam se castigando, né? Um chicotinho, né? Ficava se chicoteando as costas, se cortando, né? Aqui o cilício, na verdade, é para aplicar as vossas almas, ó, e não aos vossos corpos. Né? Porque os padres antigamente aplicavam o cilício cortando o corpo, achando que pagavam os erros, né? Com aquilo, mas a gente sabe aqui, estudando, a gente sabe que não, né? Aqui diz que é para sacrificar a alma. Sofreu tanta dor e tudo em vão. Imagina, né? Achando que tá tudo kits, né? Seria muito fácil também a gente cometer erros, vai ali, se corta ali, paguei meu erro. Tá todo mundo tudo picoteado. E aí seria fácil, né? Que horror. Vai sentir a dor na hora, mas pelo menos eu tô kit com o meu erro, né? E não é bem assim que funciona. Então a gente estudando a doutrina espírita, para nós, sempre vão ser exercícios para o espírito, né? Todo o trabalho de esforços, né? Continuados, paciente, perseverante e disciplinado vai ser sempre com nossos espíritos. Aquele que se dirige a sacrifício de corpos são materialistas, né? Porque o corpo, na verdade, é um instrumento do espírito, né? É uma roupa que o espírito está usando para viver aqui, que a gente já comentou, né? Então a gente usa ele e deve usar bem. E as vontades todas é do espírito, né? Sempre vai ser do espírito, que está fazendo um mau uso daquele corpo físico, né? Que às vezes tem as tentações, né? As dificuldades que... Mas a carne é fraca, né? Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Porque o corpo é um instrumento só do espírito, né? Então quem é que tem a vontade? Quem é que dá as ações que a gente já estudou? É o princípio inteligente, é o espírito, né?
Então é Ele que vai dar ação a esse corpo. Não, nada justifica, não é o corpo que a carne que é fraca, né? Então é para nós ser severos, né? Sacrificar os vossos espíritos, né? Aplicai as vossas almas, não os vossos corpos. Mortificar, mortificar, mesma coisa, sacrificar, né? Fazer os sacrifícios com o espírito, não com a carne, né? A carne é um instrumento, né? Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Muitas vezes a gente pode ser humilhado também, né? Imagina tu, às vezes no campo profissional vem alguém ali, tu já é um profissional, vem alguém ali e te humilha, né? Mas todo mundo é sujeito a erro, ninguém é perfeito, né? Só erra quem faz. Aí tu pode cometer um erro, de repente o chefe ou o patrão vai ali e briga contigo ali, te denigra ali, tu fica, né? Tu vai se sentir humilhado, mas a gente tem que mostrar outra face, a gente tem que aceitar, né? Fazer o quê? Porque daí vai enfrentar, não vai dar a mesma face, vai querer revidar, né? Porque ele não está aceitando aquilo, né? Então muitas vezes a gente vai ter que se humilhar perante as pessoas, né? Às vezes aqueles, até em coisas assim, corriqueiras, do dia a dia no trânsito, alguém te faz uma infração contigo, briga contigo, mesmo que tu esteja certo, né? Deixa ele, né? Tu tem razão, tá certo, tudo bem, dá outra face, deixa ele em paz, né? Ora por eles. A gente se sente humilhado porque a gente ainda é orgulhoso, na verdade, né? Porque senão não nos atingiria, eu acho, se a gente não fosse tão orgulhoso. Porque na verdade, como a gente é imperfeito ainda, o nosso grande esforço é reconhecer, né? E quando a gente, por exemplo, acontecer uma humilhação, a gente muitas vezes, a gente não é um espírito superior para sorrir, dizer amém, né? Então o esforço que a gente vai fazer é combater aquilo. É combater, por exemplo, é já não revidando, né? Fazer uma prece, mesmo que tu vai ter que engolir meio seco ali, mas faz uma prece, te harmoniza, ora pelo outro, né? Já é um caminho, já tá praticando os esforços, né? Porque aqui a gente sabe que todos nós, ninguém é perfeito, né? Somos perfectíveis, a gente é sujeito a erros ainda. Então a gente está praticando as virtudes. Mais erro que acerto, né? E quando a gente tiver erros, vai ser um aprendizado para nós, porque daquele erro a gente vai aprender com a lição, com aquilo que aconteceu, que tu viveu, aquilo, né? Vai servir de prova, né? De exemplo. E aí então, flageciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Com certeza, né? Às vezes alguém machuca, acontece alguma agressão, às vezes essa calúnia, essa injúria dói muito mais do que uma agressão física, muitas vezes, né? É muito difícil. Aí temos o verdadeiro cilício. Então o verdadeiro cilício seria isso, né? O sacrifício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Entendeu? Então o verdadeiro cilício é cujas feridas vos serão contadas, né? Ou seja, todas aquelas experiências, dificuldades que a gente está passando vai ser contado aquilo. Tudo aqueles desafios que a gente teve. Tudo vai ser contado na nossa própria consciência, né? O que a gente fez nas situações difíceis, né? E aí diz, porque atestarão a vossa coragem, né? E a vossa submissão à vontade de Deus. Então ter coragem, né? Ter coragem, fé e ser submisso à vontade do Pai, né? Porque o Pai, daí quem enviou, o Pai enviou o Cristo para nos ensinar, né? Então Ele nos ensina, em nome do Pai, a gente exercitar as virtudes, né? Do perdão, né?
da caridade, do amor, né? Tudo isso ele nos ensina a gente ser submisso, ter coragem de enfrentar as dificuldades, né? E aqui diz assim no livro: entendido isso, reflexionemos qual deve então ser o nosso comportamento em meio às questões do mundo. O benfeitor espiritual ensina: viveis como os homens da vossa época. Como devem viver os homens: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Entendeu? Então a perfeição está toda nisso, né? Tudo que o Cristo nos ensinou. Aí está o caminho para a perfeição, né? Praticando a caridade absoluta. Né? E Kardec também já nos ensina: fora da caridade não há salvação, né? Então a caridade primeiramente com a gente, em primeiro lugar, né? E depois vai ser consequência, né? Com o próximo, a caridade, né? Se nós somos caridosos com a gente, vai ser automático que nós vamos ser com o nosso próximo, né? Então entendi. Opa, aqui eu já li. Então assim o ponto fundamental de nossas ações deve ser a caridade, exercitar essa virtude para com o próximo, da forma como gostaríamos que os outros fizessem conosco. É a chave para ser um instrumento útil das leis amorosas do Criador nas relações sociais. Então esse estudo que a gente está fazendo, o significado das leis nas relações humanas, podemos resumir tudo isso nessa máxima, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, né? Então se resume nisso, porque nós praticando isso na sociedade, nós fazendo sempre pensando assim: mas essa atitude que eu vou ter com o outro, eu estou sendo caridoso comigo e com o outro, né? Ou eu estou sendo egoísta, estou pensando em mim e o outro que se dane, né? Eu sempre vou querer tirar vantagem em cima do outro. Então isso é importante para a gente refletir, né? Então nesse exercício da caridade encontramos a lei de justiça, a qual convida a cada um de nós a respeitar o direito do próximo, já que estamos todos numa mesma sociedade. Respeitar o direito do próximo, né? A lei de caridade, lei de justiça, dessa forma, nos auxiliam a viver em paz com o próximo, a despeito das diferenças que existem, pois o exercício das virtudes atinentes às leis resulta naturalmente no respeito uns aos outros. Por essa razão, o autor espiritual afirma: sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Lembra que a gente comentou que aqui nesse mundo de expiações e provas nós vamos estar todo mundo dentro de um caldeirão, vai estar todo mundo junto e misturado, né? Vai ter os bonzinhos, vai ter os mauzinhos, vai ter os mais ou menos, vai ter aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, tá tudo, é uma salada de fruta, tá tudo misturado. Então a gente vai ter que, né, como diz aqui, né, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ou seja, qualquer um que tu te deparar, não importa o que ele é, quem é, tu vai ter que ser, né, praticar a caridade, né. Vai ter que ser tolerante, paciente, perdoar, né, tudo isso, fazer os esforços. Para entendermos esse trecho, estudemos a questão 877 do Livro dos Espíritos. Questão 877.
Kardec pergunta: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Então é uma necessidade para nós viver em sociedade, para nossa evolução, né? Conseguir viver em sociedade é um desafio, né? Para nós nos dias de hoje. E aí então vamos ter obrigações especiais nessas convivendo em sociedade? Quem vai ler a resposta? E a resposta eu leio o comentário. Tá. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então a gente tem aqui essa... Eles dizem que sim, né? Temos obrigações especiais, né? E a primeira delas é que eles dizem que é respeitar os direitos dos outros. O comentário diz assim: o homem é um ser social e nasceu para viver em sociedade. E ele é mesmo que vai implantar as leis que vão nortear essa sociedade em que vive. E o respeito a essas leis, e principalmente as leis divinas, é que vão lhe dar a estrutura de compartilhamento necessário ao desenvolvimento harmônico de qualquer tipo de coletividade. Vou comentar um pouco. Ele está falando, né? As leis dos homens junto às leis divinas é que vão criar harmonia para um todo. É porque as nossas leis ainda são muito imperfeitas ainda, né? Para o mundo de expiações e provas ainda imperfeito. Mas a partir do momento que a gente vai evoluindo, a ideia é que um dia a gente tenha só como base, né? Como fundamental para nossas vidas as leis de Deus, né? Ou seja, vamos chegar num patamar de evolução que não vai ter mais leis sociais. Todos vão seguir as leis divinas. Não vai ter as leis dos homens mais. Por enquanto a gente não segue nem as leis. Então as nossas leis estão sempre mudando, né? E hoje, às vezes, muitas leis mudam, às vezes, para... Né? Diz que as leis até são boas, mas ninguém cumpre. Porque tem aquela coisa assim, muitos podem burlar as leis dos homens, né? Muitos a gente sabe que burlam as leis. E principalmente quem tem poder, quem tem dinheiro, é muito fácil burlar a lei, né? Mas agora tu burlar as leis de Deus, isso não tem como, né? Não tem como, porque vai ficar na consciência, né? De não ter praticado, não ter cumprido, de ter cometido erros, né? Isso não tem como ficar impune, né? Agora, perante os homens, eu posso passar uma vida inteira burlando as leis aí, e até não ser nem descoberto, né, pelos homens, não ter dado nada, né, não ser preso, nada. Mas perante as leis divinas eu infringir, né, e vai ter consequências, né, disso, né? Então ele diz que é respeitar o direito dos outros. Aquele que respeita esses direitos procederá sempre com justiça. No nosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, né? A gente estava comentando sobre isso. Muito poucos são justos, né? Muito poucos são justos. Cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Porque não há justiça, né? Na verdade. Né? Tem muita injustiça, né? As próprias pessoas são injustas umas com as outras. Pensam em si mesmo. Não pensam no outro. Que nem, por exemplo, a gente vê muito assim, que nem esses escândalos da política, né? O cargo deles era para servir a população, né?
estão ali como confiança para servir, distribuir os bens para todo mundo, né? Fazerem leis, né, para auxiliar, para ajudar a gente. Mas ao contrário disso, eles, né, fazem explorações, eles roubam dinheiro das escolas, né, desviam para paraísos fiscais, né? As merendas das crianças. Aí a saúde fica precária, não tem mais médico, não tem saúde, né? As escolas também vão ficando precárias, não tem merenda, não tem nada, né? O dinheiro tá tudo dentro das malas. Então não estão praticando a justiça, né? A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos, né? Então temos que ter direitos, mas não só direitos, nós temos que exercer os deveres, né? Como cidadão. Não, muitos querem o direito. Tá, mas e você está praticando os deveres como cidadão, né? Praticando as leis ou tá só querendo exigir os direitos, né? Porque muita maioria, a primeira coisa é reclamar, eu tenho direito. Eu tenho direito a isso aqui, tá muito bem. Mas e os seus deveres, onde é que estão? Ah, meus deveres, aí não tem dever nenhum, né? Eu pago aí fica muito... É o que eles dizem. Mas aí quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que, né, esses direitos, os nossos direitos de cumprir, que são as leis divinas, né? Nós sermos justos, caridosos, essa é a verdadeira lei, né? Que devemos cumprir, praticar, né? E consequentemente, nós cumprindo as leis de Deus, nós vamos estar cumprindo, né, as leis dos homens, né? Porque nós vamos estar sendo justos, caridosos, né? Tudo, né? Vamos procurar ser pessoas honestas, pessoas do bem, né? Então a gente vai andar de acordo com a lei. Porque até quando o Cristo, né? Quiseram pegar o Cristo, né? Numa passagem lá, os fariseus, e eles começaram, por que a gente devemos pagar impostos, né? Daí perguntaram para Jesus, mas por que temos que pagar impostos? Né? Aí Jesus pediu o quê? Pediu me dê essa moeda que tem aí. Essa moeda aí tá, o que diz nessa moeda? O que tem na moeda? Ele diz, tá a imagem de César na moeda. Tá, então o que ele diz? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então aí ele está dando um grande ensinamento para nós, tudo a ver com referente a essa questão. Veja que o livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, isso aqui tudo está em consonância com o Evangelho de Jesus, né? Porque a Bíblia tem todas as leis, tem todas as passagens que Jesus nos ensina, as leis estão tudo ali. E aí então a doutrina espírita, o livro dos Espíritos vem, né, nos colocar de uma forma mais clara, é assim, né, que Jesus disse, né, aqui eles tiram as alegorias, no caso, né, e aí Jesus falava por alegorias, porque ele fala essa questão referente à moeda, né, o que tem nessa moeda aqui? Não, tem a imagem de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que é? Né, nós cumprirmos com os nossos deveres tanto para com os homens como cidadão, cumprindo as leis dos homens, né, e também a Deus, no caso, as leis de Deus, né? Então tem tudo a ver com isso, né? Eles fizeram uma pegadinha, né, que eu vi no Face, que eles ficaram lá na praia esperando, eu compartilhei até, que eles ficaram na praia esperando para ver quem é que ia tocar lixo no chão. E aí quando a pessoa tocava o lixo no chão, eles iam lá e tocavam água nela. E aí a pessoa ficava brava. Mas vem cá, tu tá tirando água em mim, por quê? Você tá, mas e por que tu tocou o copo ali? Mas porque é público. Agora porque é público tu pode tocar no chão, tu acha que tá certo? Mas o que tu tem com isso? Eu disse, eu acho feio, né? A gente tem que ter consciência. E aí, disse assim, tu acha certo isso? Tu acha certo tu tocar água em mim? Não. Faz assim, eu te seco, mas tu corrige o teu ato também. Tu pega ali e bota lá no lixo, né? Porque a lixeira tá ali pertinho. Em vez de tocar no chão, tu toca no lixo, né? A gente vai ter um ambiente melhor para poder viver.
Bah, rapaz, teve gente que ficou um tempão discutindo e queria dar no cara ainda. Tu não tem nada com isso, eu toco onde eu quiser, porque tem os gari pra limpar. Porque tem os gari pra limpar, porque, né? Tem gente que é paga pra fazer isso, porque não sei o que, e ficou trovando. Ficou trovando. E xingou o cara, teve uma hora que ele disse, ele vai dar, cara, vai dar. Se encheu da razão. E se cada um fizesse a sua parte, larga um papel de bala, né, bituca de cigarro perto aqui tem bocas de lobo, né? Aí depois entra a água para dentro das casas. Porque essa prefeitura, esses canos estão tudo entupidos, mas muitas ele mesmo contribuiu, deixando o seu lixinho, jogando papel ou bituca no chão do cigarro. E isso vai gerar consequência, vai entupir uma hora. Aquele lixo todo vai para onde? Uma hora que certamente vai começar a entrar água para dentro de casa. A água não vai circular, vai trancar. Aí a pessoa já culpa quem? Né? Coloca a responsabilidade com as autoridades, né? Com os políticos, né? Tudo, mas e tá aí os seus direitos, seus deveres, né? Aí entra essa questão, e os seus deveres como cidadão. O que você faz para contribuir no meio onde você vive para que isso não aconteça? E isso, o que gera essa consequência do alagamento, né? De entrar água para casa, do entupimento dos canos? É lixo dentro dos canos. Tá, e o culpado é a prefeitura, é eles que botam o lixo ali dentro? Não, é os moradores, é as pessoas que botam. Então quem é o culpado? Nós estamos cumprindo nossos direitos, né? Os nossos deveres como cidadãos, né? Cuidando, respeitando a natureza, ou a gente só simplesmente larga um papelzinho, é só um papelzinho, mas se todo mundo ficar toda hora é só um papelzinho, largando, isso tudo vai gerar consequências. Uma das coisas que o cara falou, né, pra um deles lá foi mas aí o cara disse, mas é só um copinho aí, o que tem? Você já pensou se todo mundo pensar que nem o senhor? Como é que fica? Mais copinho. Até pouco tempo eu mesmo, acho que nós estávamos veraneando, né? Lá onde a gente foi em Bacupari, lá eu saí assim do armazém, acho que eu tinha comido uma bala, um troço. E não sei o que aconteceu comigo, ao tomar, peguei o papel assim, caiu, sabe, da minha mão. E aí eu deixei, daí a minha esposa viu e logo disse, o papelzinho lá que o senhor largou no chão, que feio, hein? E eu pensei, se é mesmo, caiu, não fui juntar, que feio. Fui lá, peguei o papel e juntei, sabe? Então às vezes a gente tem que pensar, veja o que a gente tem ainda, né? Nós mesmos, às vezes a gente faz assim, né? Eu tava na fila do posto de saúde esses dias e tinha um senhor ali conversando. Ele foi presidente da associação aqui, né? O senhor fala, bem falador, sabe? Assim. E ele disse que quando ele se elegeu ao presidente da associação, ele pensou assim, agora eu vou tentar fazer alguma coisa pela colina, né? E ele disse que marcou várias reuniões para tentar saber, né, que o povo queria, né, fazer uma ligação com o povo e não ia ninguém nessas reuniões. Porque as pessoas querem tudo sem esforço nenhum. Daí eles ficam reclamando toda essa vila, isso e aquilo, mas daí tem uma associação, alguma coisa assim comunitária para, né, fazer convite às pessoas para se reunir, para discutir assuntos do interesse de todos, né? Daí as pessoas não se entendem, mas depois quer cobrar os direitos, né? Sim, e tem a cara de pau de cobrar. Mas não estão fazendo o mínimo esforço para cumprir com os seus deveres, né? E deveres, a gente vê que os deveres estão em tudo que é lugar, né? Está em todos os campos, né? Deveres dentro do lar, dentro do campo profissional, na sociedade, em todos os ambientes temos deveres, né? Nós não temos... Como é que nós vamos cobrar direito se a gente não está cumprindo com os deveres? Né? Então foi muito boa essa reflexão. Aqui diz assim, o choque a que se refere o benfeitor ocorre quando o direito do próximo não é respeitado. Quando acreditamos que por sermos livres para agir, podemos ultrapassar a liberdade do próximo, que é sem dúvidas um espírito com características diferentes da nossa, mas que é passível de todo respeito. O homem no mundo, portanto, é convidado a exercitar as virtudes,
para consigo mesmo e para com o próximo, vivendo a sua vida juntamente com os seus, sem isolar-se e sem se privar do bem-estar atinente à sua vida social. O homem no mundo deve buscar agir como um espírito imortal, esforçando-se diariamente pela sua autotransformação. Então aqui a gente encerra com chave de ouro esse encontro do significado das leis divinas nas relações humanas. Faltava pouco, né? A gente refletiu bastante, foi 13 encontros. Então a gente vai dar sequência, né? Porque a gente ainda tem bastante tempo. Nós vamos para o 22º encontro. O título: Significado da Lei de Justiça, Amor e Caridade em Minha Vida. Então agora nós vamos para o significado dessa lei maior em nossa vida. O objetivo é refletir sobre o significado da lei de amor, justiça e caridade em nossas vidas, tornando-a um instrumento de evolução espiritual. Aqui tem umas questões. Como podemos adentrar no sentido profundo da dimensão amor da lei maior? Então é que nós vamos estudar como é que nós vamos como podemos adentrar nesse sentido, né? Sentido profundo dessa lei de amor. Outra questão: como podemos adentrar no sentido profundo da dimensão justiça da lei maior? Como podemos adentrar no sentido profundo da dimensão caridade da lei maior? O que representa para o espírito o esforço para cumprir essa lei? Então, o que representa para nós esse esforço para cumprir essa lei? Tudo isso nós vamos trabalhar nesse encontro. Iniciaremos as nossas reflexões com a questão 648 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Aqui lembram do Pilastra DC? Aqui então na questão 648 entra o Pilastra DC. O Pilastra DC foi colocado lá na página também, né? A foto que a gente fez. Aí tem essas 10 leis. No começo eu queria tanto saber essa questão que ninguém. Agora foge! Agora ela quer fugir! Onde é que tá as leis? Onde é que tá as leis? Tá aqui, ó, 648. Então vamos ver a resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera o assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Comentário. Os 10 mandamentos recebidos através da mediunidade por Moisés no Monte Sinai representam até os dias de hoje um código de honra maravilhoso, incontestável em seus preceitos, mas com a evolução outros pontos foram acrescentados, principalmente por Jesus, que abrandou a lei mosaica
dizendo que não morreriam os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um seria morto pelo próprio pecado, deixando claro que cada um é responsável por si mesmo. Então ela está em consonância às 10 leis que Kardec trouxe para nós aqui no Livro dos Espíritos, e que a gente sabe que tem essas 10 leis que estão explícitas aqui, né? Que está dizendo as 10 leis, né? E tem as outras leis implícitas que a gente vai estudando e vai vendo outras leis que não estão nessas 10. Ou seja, então tem muito mais leis que a gente pode imaginar, né? Então essas seriam as leis básicas, né? E estão em consonância com os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Que a gente vai aprofundar esses 10 mandamentos também. A gente vai, se a gente tiver a oportunidade de estudar o Pentateuco de Moisés, lá o Velho Testamento, né? Aí nós vamos estudar sobre essas 10 leis de Moisés também. E aqui diz uma coisa importante, que para nós aqui a última lei é a mais importante. Então a lei maior, né? Qual é que é a lei maior? Amor, justiça e caridade. Amor, justiça e caridade, que é o título do estudo da noite. Então essa é a lei mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. Então, resumindo todas as outras. Então, se alguém quer saber qual seria o resumo de todas as leis, né? As implícitas, os 10 mandamentos também de Moisés, né? Então a gente pode dizer que é amor, justiça e caridade, que é a lei maior, né? E que abrange todas as outras. Então os benfeitores dizem claramente que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. O que existe na essência dela? Ela é uma lei síntese das 3 mais significativas virtudes do ser humano: o amor, a justiça e a caridade. O amor, justiça e a caridade. Ou seja, então, essa lei maior, tá? Ela é a lei síntese de 3 mais significativas virtudes do ser humano. E que essas 3 virtudes significativas são amor, também justiça e caridade. Todas as demais virtudes estão ligadas a essas 3, pois propiciam, quando cumprimos essa lei, o nosso adiantamento moral. Trata-se de uma lei diretriz, a lei maior. Temos, portanto, uma lei com 3 dimensões, representando graficamente. Temos a seguinte figura. Então a figura está lá no quadro. O pessoal acho que não vai conseguir ver aqui, porque vai ficar de cabeça para baixo, né? Vamos ver se vocês conseguem. Então tem um triângulo aqui, né? As letras vão ficar ao contrário. Então essa é a figura. Amor, né? Caridade numa extremidade do triângulo, amor na outra, né? E essa toda e justiça no ápice lá do triângulo, né? Essa toda é a lei maior. Então o amor e a caridade são as bases da justiça. Não haverá justiça se não houver o exercício do amor e o exercício da caridade. Então o amor e a caridade são as bases da justiça. Então ali no triângulo que a gente mostrou, o amor e a caridade estão nos extremos abaixo, né, do triângulo. São a base da justiça, porque a justiça está no ápice do triângulo. E não haverá justiça se não houver o exercício do amor e o exercício da caridade. Interessante, né? Estudemos a seguir a questão 879 de O Livro dos Espíritos. 879. Da 648 vai lá para 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Já pensou?
Então, como seria o caráter desse homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Hein? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Comentário. Não só do verdadeiro justo, mas também do verdadeiro sábio. Seria o caráter de alguém que soube assimilar as lições da vida, aproveitando-se de todas as oportunidades de elevação, estabelecendo dentro de si mesmo um clima de paz, serenidade e justiça, estando preparado para enfrentar qualquer tipo de problema no campo da carne e do espírito. Então esse seria o verdadeiro justo ao exemplo de Jesus, né? A gente pode dizer assim, resumindo tudo, olha, vê de Jesus, né? Então todo aquele que se inspirar, né? Praticar, modelar Jesus na sua vida, ele vai ser um homem de caráter de justiça, né? Em toda a sua pureza. E a gente sabe que é bem fácil, né? É bem facilzinho. Jesus foi ali, ensinou, é assim que faz, agora você tem que fazer. Daí na hora da prática, daí, o que será que é tão complicado, né? Porque muitos de nós, a gente está ainda na parte do... A gente está conhecendo as leis e está no verbo, né? Está aprendendo, está no... Aí a gente tem que sentir isso, aí assimilar e botar em prática isso, né? Aí a prática que vem a parte mais complicada, né? É que nem, por exemplo, tu vai estudar numa escola, vai fazer um curso, por exemplo, um curso técnico, sei lá. Tu vai pra teoria, a teoria ali é tranquila, mas na hora de tu ir pra prática, praticar aquela teoria, aí já fica mais difícil também, né? Tu faz os cálculos ali, tudo, agora tu bota isso aí na prática. Aí o bicho pega, né? Então é mais ou menos por aí. Então vamos agora, aqui diz assim, a justiça em toda a sua pureza é a que se baseia nos deveres de cada um para consigo mesmo e para com o próximo, em um processo de profundo desinteresse pessoal, à semelhança do que exemplificou Jesus. Viu só? Então, profundo desinteresse pessoal, hein? Essa justiça. Agora analisaremos didaticamente as 3 dimensões da lei, a começar pelo amor. Então nós vamos trabalhar agora as 3 dimensões que a gente viu no triângulo ali, né? Nós vamos trabalhar uma por uma. Então a lei de amor. Estudemos a seguir os preceitos evangélicos, nos quais Jesus aborda a dimensão amor da lei maior. Então Jesus, vamos lá para Jesus, lá no Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 35 a 40. Tem ali um livrinho, pode ler também, para vamos pegar aqui, para acompanhar. Vai lá para ti. O que é? Tu vai em Mateus. Essa aí tá com a capa ao contrário. Mais lá pro final, lá. O Novo Testamento tá lá pro final. Ah, Mateus o quê? Mateus 22, capítulo 22, no verso 35. Vamos ver o que fala sobre o amor. É bom a gente já começar a ter contato com o Evangelho, né? Vai seguindo o barco aí. Vamos lá, 22, 35. Quem tiver sua Bíblia em casa aí, ó, espírita também tem que ter, a gente deve estudar a Bíblia, é muito bom.
A gente já ia aprendendo a ter contato, né, manuseando a Bíblia, né? Que é o original. Não entendi nada, peraí. Achou o capítulo 22? Não, mas tá, ó, 22 é esse aqui. 22. Eu te 22, disse que era agora tu acha o verso 35. 35. Pode ler, então. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Pode ir. Tá, mas ele tem os 35. Segue o par, vai até o 40. Ah, tá. Ele mandou eu ler 35. Ai, ai. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Mateus capítulo 22, 35 a 40. Tem esse questionamento do doutor da lei, né? Para experimentar Jesus interrogando ele, né? Querendo pegar Jesus, como se Jesus não soubesse qual que era o maior mandamento, né? E aí então Jesus apresenta nesses preceitos do amor duas tríades. A primeira é o amor a Deus em 3 dimensões: a do entendimento, a do coração e da alma, ou seja, simbolicamente nos âmbitos do saber, do sentir e do vivenciar plenamente o amor a Deus. Então a gente vê assim essa tríade, que diz aqui tríade é porque são 3 partes, né? Essas 3 partes da lei que ele falou lá no que tu leu ali, que Jesus então diz o maior mandamento, né? Ele diz que ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, de todo o teu coração, quando ele diz, está na dimensão do sentimento, né? Coração é o sentimento. E de toda a tua alma, né? Então, de toda a alma seria o quê? Seria a dimensão do sentir, né? Do sentir. E de todo o teu entendimento, que tem a ver então de todo o entendimento tem a ver com vivenciar, né? Praticar, né? O entendimento que a gente está estudando. Então, conseguiu acompanhar? O coração é o sentir, né? Então, de toda a nossa alma seria o saber, o sentir é o coração, é o sentimento. E o da alma vem ser o vivenciar, né? Vivenciar isso tudo que a gente está trabalhando. Plenamente o amor de Deus. E aí tem uma mesma figura que está ali, só que daí troca aquelas palavras, ó. Aí fica nas bases aqui, ó. Fica aqui nas bases, ó. O mesmo triângulo, ó. Tá vendo? É a mesma cara do quadro, só muda as palavras ali, né? Fica então na base embaixo, fica assim mesmo, ao próximo, e no ápice Deus, né? Representando o amor, esse triângulo. Então, amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Não, desculpe, eu mostrei o triângulo errado. Esse aqui que é o triângulo que a gente está vendo da lei. Eu pulei para o outro. É esse aqui. É o que a gente estava vendo lá do Evangelho, né? Era o que ele falou lá, né? De todo o nosso entendimento
de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Estaremos amando a Deus. Então a segunda tríade, daí agora sim, daí vem a do amor a si mesmo e do próximo. Daí então é aquele triângulo que a gente mostrou, a si mesmo embaixo, ao próximo, e Deus no ápice, né? Representando o amor. Levando-se em consideração as duas tríades, qual é a referência de amor no ensinamento de Jesus? Qual seria então essa referência de amor que ele nos ensina, Jesus? Aí diz assim, como a si mesmo. Então essas três, a referência de amor no ensinamento de Jesus, como a nós mesmos. O que é amar a si mesmo? E aí a gente fala assim, devemos amar a nós e ao próximo, né, e a Deus. Mas o que é amar a nós? Amar-se é sentir espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. Então é a partir do momento que nós vamos nos amar, a partir do momento que sabe que nós somos um espírito imortal e que estamos aqui em aprendizado, né? Estamos aqui para evoluir e crescer rumo à perfeição, né? É isso que nós espíritos a gente já deve saber sobre isso, né? Esse que é o nosso objetivo, o que Deus quer de nós é a nossa felicidade. Então é espírito imortal, que então nós sentirmos filhos de Deus, um aprendiz da vida. Realmente a gente saber que é filho de Deus, né? Porque muitos de nós a gente sabe na teoria, Deus é o nosso Pai, quem estuda, né? Tá, mas Deus é o nosso Pai, mas você se sente como filho de Deus? Se sente como filho? É uma questão interessante, né? Porque uns, quando faz essa pergunta, que fizeram esse questionamento, muitos assim parece que não tem uma dificuldade para responder, porque não se sente filho de Deus, né? Por que será, né? Deve ser pela nossa distância. Daí a nossa vida vai nos ensinando. Às vezes nas dificuldades, a nossa fé, provas que a gente vai vivendo. E se a gente refletir nisso tudo, a gente vai vendo o quanto Deus é bom, né? E que Deus é bom a todo momento. Que Deus é um Pai que está sempre fazendo tudo como é para fazer, da melhor forma possível. Né? Para que a gente, muitos reclamam, por que eu estou vivendo, passando por essas dificuldades, né? Porque Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer que com essas dificuldades a gente aprenda com essas dificuldades. Que a partir do aprendizado e de muitos erros, como a gente comentou, nós vamos aprendendo com isso. Então as dificuldades que nos são assim, as situações da vida que vai nos acontecendo, as dificuldades, né, os tropeços, tudo assim, coisas que acontecem conosco, tudo serve de lição para nós, né? Para a gente aprender a viver com equilíbrio, saber aceitar, né? Refletir sobre quando acontece aquela dificuldade na minha vida comigo, fazer uma reflexão, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa dor, por esse sofrimento? Por quê? Aí nós, dentro da doutrina espírita, nós já estudando e já aprendendo alguma coisa, a gente já deve saber, né? O porquê que acontece isso, por que eu tenho que passar por isso. Porque é necessário, né? É necessário para a nossa evolução, né? O nosso aprendizado. Agora, se eu ficar reclamando, murmurando, eu não vou estar aceitando, né? Eu não vou estar aceitando aquelas dificuldades. Se não aceita, não aprende. Porque daí não tá aceitando, não tá aprendendo, né? Tá só se revoltando, na verdade, né? Piorando a situação.
Então aqui diz assim, o amar a si mesmo é, portanto, um exercício no qual o ser humano faz esforço para desenvolver em si mesmo os sentimentos de imortalidade, de aprendiz e de filiação divina. Na condição evolutiva em que nós estamos, somos convidados a nos sentir espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Porque Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos dele. Isso corresponde ao exercício para vivermos como espíritos imortais, momentaneamente encarnados. E como podemos fazer esse exercício? Como é que nós vamos poder fazer esse exercício? Esse exercício de nós somos simples e ignorantes, nos deu a missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos dele. Então isso corresponde ao exercício para vivermos como espíritos imortais, momentaneamente encarnados. Né? Então como é que nós vamos fazer esse exercício de conhecimento da verdade? A chave está na tríade do amor a Deus, de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Então como os exercícios estão no quê? Nessa prática da máxima da lei, né? Que quando Jesus lá diz, né, com o fariseu ali, pergunta o doutor da lei, né, mestre, qual é o maior mandamento da lei, né? Daí ele responde, né? Ele diz amar a Deus, né, de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Então esse seria o maior exercício, né? O maior exercício da lei. Entendeu? O que é amar a Deus de todo o entendimento? Para entender esse nível de amor, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. O Evangelho vai explicar para nós o Livro dos Espíritos. Que veja que a doutrina espírita é a chave para entender a Bíblia, né? Questão 10. Nós vamos lá para o início lá. 10. Veja só. Então Kardec pergunta na questão 10: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Que ali no maior mandamento está dizendo amar a Deus, né? Dentro dessas três dimensões de todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma. E aí na questão 10 do Livro dos Espíritos pergunta: podemos nós compreender a natureza íntima de Deus? Tá, tudo bem, essa é a lei maior. Mas como é que eu vou amar a Deus, né, se eu não compreendo a natureza íntima de Deus? É uma boa pergunta, né? Nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? Será que podemos? Não. Falta-lhe para tanto um sentido. É a resposta bem curta, né? Então falta-lhe para isso o sentido. Um sentido. Aqui, um sentido. Aqui tem um comentário. A questão 10. Falta um sentido, diz o sentido. Falta-lhe para isso o sentido, esse aqui fala. Comentário: a natureza íntima de Deus é e continuará sendo por muitos milênios um enigma para o homem. Nossa inferioridade intelectual e moral não permite que tenhamos acesso aos mistérios da divindade.
No entanto, temos absoluta certeza de seu imenso amor pela sua criação. E isso nos basta em matéria de conhecimento, mesmo porque, à medida que evoluímos, passamos a compreendê-lo melhor. Então a gente vê que é esse sentido que falta para nós, né? É uma evolução que a gente ainda não tem, né? Esse sentido. Porque o que a gente pode entender por Deus, entender, sentir Deus, são na questão da natureza, né? Que a gente pode, assim, ver a natureza, né? Amar, respeitar a natureza. Isso seria a mesma coisa que entender Deus, né? Para nós, no caso, né? Então a gente vai ver o sol, vai ver toda a natureza, toda a sua beleza, né? As árvores, as plantas, os animais. É isso que a gente vai entender sobre Deus, né? Que Ele é o Criador de tudo, fez tudo isso, está tudo em perfeita harmonia, né? Então o que a gente pode entender por enquanto é isso que a gente pode ver, né? Dentro dos nossos sentidos que a gente tem aqui encarnado, nós temos 5 sentidos, né? E vai faltar para nós ainda um sentido de nós buscar realmente essa evolução, né? Esse aperfeiçoamento para um dia poder, né, entender realmente a natureza íntima de Deus, né? Assim como Jesus passou por tudo, né? Todos os patamares até ser uno com o Pai, né? Ou seja, ele chegar ao ponto de ele compreender, né? Ele visualizar, ele ouve Deus, né? E para nós isso é uma coisa assim ainda que não tem como explicar ainda para nós, né? A nossa ignorância ainda, né? O que a gente só sabe é que a gente deve o quê? Que Deus criou a natureza, criou o mundo, criou os mundos, né? Criou todos nós e criou tudo, né? Com base dentro das leis, né? Criou as leis, inclusive que as leis estão nas nossas consciências para que sejam cumpridas, né? Então é isso que a gente deve entender por Deus, né? Praticando as suas leis, né? Se aperfeiçoando. Diz ali que ainda milênios pra frente pra gente saber. Imagina, né? Quantos milênios, né? Para conseguir essa evolução. E aí vamos para a questão 11, para a próxima. É a próxima. Como é que eu tô, meu Deus? Eu larguei depois. Aqui. Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, primeiramente, a gente não tem como compreender a natureza íntima de Deus ali na questão 10, né? Mas aí Kardec insiste na 11 e ele pergunta: tá, mas e um dia, será que nós vamos conseguir compreender esse mistério de Deus? Um dia? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribuem. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor ao fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa. Essa é a questão 11? Não é? Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Uhum. Tem mais uma partezinha. Aqui tá diferente. Quando o seu espírito não estiver, é isso? Tá escrito aí? Uhum. Um comecinho que tem 2 letras diferentes, eu li só. Vou ler de novo. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então a verá e compreenderá. Só isso, tá bom? É o que está aqui. Aqui tem um pouco mais. É um resumo do fator chave, né? Então, quando nós não tivermos o espírito obscurecido pela matéria, ou seja, quando a gente deixar de ser mais materialista,
né? Deixar de ser menos materialista e ser mais uma pessoa mais voltada às questões divinas, né? Buscando mais as virtudes, se espiritualizando, né? Então aí nós vamos nos aperfeiçoar quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, Ele o verá e compreenderá. Então o caminho que é? É nós darmos prioridade em primeiro lugar para as questões espirituais, ou seja, para a prática das virtudes que Jesus nos ensina, né? Deixando de ser mais materialista, e aí então nós vamos nos aperfeiçoando, né? E nos aperfeiçoando, então um dia quando a gente tivermos a perfeição relativa a Deus, né? Nunca absoluta, né? Porque senão seria outro Deus, aí então nós vamos ver e o compreender. Assim é como Jesus, né? Jesus, que é o nosso mestre, ele vê Deus e compreende, né? Ele escuta, né, o Pai e tudo. E já se dirige a Ele não como Deus, mas como o Pai, né? Como o Pai que todos nós, por isso que a gente devemos ter esse sentimento de filhos, né? De um filho para com o Pai, né? O Criador. Né? A partir do momento que a gente começa a ter mais entendimento sobre a vida, as coisas, né? Sabendo o quanto Deus é bom, que está sempre nos ajudando. E aí então nós vamos realmente dando valor, né? Vamos realmente refletindo que Ele é um Pai, né? Bondoso, né? Se Jesus diz que nós somos convidados a amar a Deus de todo o entendimento, e o Livro dos Espíritos diz que nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus porque nos falta o sentido, pois estamos ainda obscurecidos pela matéria. Qual o sentido profundo da proposta do Cristo? Mais uma pergunta. Então nós não conseguimos entender a natureza de Deus porque estamos obscurecidos pela matéria ainda. Aí ele pergunta, aqui o livro pergunta, né? Qual o sentido profundo da proposta do Cristo? Aí eles respondem, será que Jesus está propondo um amor apenas para o nosso futuro espiritual, quando formos espíritos puros? Então esse amor que ele nos propõe é só quando a gente tiver a pureza espiritual? Aí eles dizem não, reflitamos o motivo. A chave para compreender o amor a Deus de todo o entendimento está nas obras de Deus. Pois não é possível amar algo que não compreendemos. É interessante, né? Então a chave para compreender o amor de Deus de todo o entendimento está nas obras do Criador, né? A gente estava comentando. Na natureza, né? Tudo. Pois não é possível amar algo que não compreendemos. Eu não me lembro de quem era a palestra que eu vi. Que a pessoa perguntava para outra assim, mas tu consegue amar um bandido sabendo que essa pessoa matou uma pessoa querida tua? É possível tu amar ela? Daí a pessoa respondeu que não, né? Que não teria como tu amar uma pessoa que tu sabe que fez mal para alguém que é teu amado, no caso, né? E aí fez a outra pergunta, eu acho que foi o Paulo mesmo. Ele fez a outra pergunta, tá, mas e se tu sabe que um dia essa pessoa vai ser uma pessoa boa? Se tu enxergar ela como um dia, tendo a certeza de que um dia ela vai ser uma pessoa boa, tu consegue amar? Ah, mas isso quando ela se tornar uma pessoa boa. Não. A certeza é tua. Não é quando, né? A gente tem que ter a certeza de que, né? Realmente todos nós um dia vamos ser bons, pra gente poder entender o que é o amor.
E por que Deus nos ama, então? Tem tudo a ver, né? Porque Ele nos ama, porque Ele já nos vê como anjos, né? Como seres perfeitos de sua criação. Porque para Deus, como a gente já estudou lá na Gênesis também, para Deus o passado e o futuro é o eterno presente, né? Ele sabe que o nosso passado, para Ele, o nosso futuro vai ser sempre um eterno presente. Não importa se fomos os piores criminosos, mas Ele sempre nos ama porque Ele tem a certeza que desses criminosos um dia vão ser puros, né? Vão ser anjos. E que vai ser por isso que vai ser um eterno presente. Né? Porque Ele não se atém a coisas do passado. E esses espíritos mais evoluídos, né, que a gente, como a irmã Dulce, Madre Teresa, o Gandhi, né, eles têm esse conhecimento do que é o amor, né? Tanto que todos eles fizeram obras em prol da humanidade, por amar a humanidade e ter essa certeza de que todo um dia nós todos vamos ser seres de amor, né? O próprio Gandhi, mesmo que ele sofreu, né, na mão daquele povo todo lá, e ele nunca revidou. Ele tinha essa certeza e nada tirava essa certeza dele. O problema é que a gente não consegue ter essa certeza, porque tu vê tanta tribulação, tanta dificuldade todos os dias, e aí tu olhar um ser que faz coisas grotescas como alguém que um dia realmente vai aprender a amar é bem difícil pra gente. Que nem o nosso Chico Xavier também, ele era uma pessoa que ele mostrava assim com atitudes, né, quanto ele amava todo mundo, né, daquela pureza, aquela simplicidade dele, né, sempre pensando em primeiro lugar nos outros, né. Ele veio para servir, né, a humanidade também. O próprio Divaldo. Se abdicando de tudo, né? Porque ele tinha ainda algumas vontades humanas, mas Emmanuel mesmo às vezes conversava com ele, Chico, tu tem que ir. Né? Uma certa feita o Chico lá, ele queria muito tocar piano, né? Daí ele tinha uns momentos vagos lá, contratou uma professora, né? Para ir na casa dele ensinar ele. Aí daqui um pouco chega o Emmanuel, né? Aí quando ele vem, a gente prepara que lá vem, né? Aí o Emmanuel parou assim para ele, Chico, o que tá fazendo? Tá dando alguma festa aqui que eu não sabia? Ele disse, não, Emmanuel, sabe o que é? Que eu queria tanto tocar meu pianinho, né? Aprender, daí eu chamei a professora para me ensinar, para me dar aula, né? Que eu tô de intervalo, tô de folga, né? Digamos assim, um momento de recreação dele. Ele disse, Chico, e aquele monte de gente lá na rua, lá esperando para ser atendido. Tu que sabe, tu vai tocar piano ou tu vai deixar aquele povo lá esperando? Aí o que o Chico fez? Então tá, né? Pois é, né, professor? Que sabe, vamos deixar essa aula para outro dia, né? Que eu tenho um monte de gente ali que estão querendo falar comigo, estão precisando muito. Então a senhora me dá licença que eu vou ter que... então veja o que é se abdicar, né? Aí ele não teve vida própria, digamos assim. Né? Aí tu pensa nós assim, diz, mas chega o final de semana, é meu intervalo, né? Eu quero minha folga, né? Quero isso, quero aquilo. Mas às vezes a gente pode ser chamado para fazer alguma coisa, né? E aí eu vou ter que me abdicar daquela minha folga ali, né? Para servir outra pessoa. Né? Ou de repente eu estou descansando em casa, estou dormindo, surge um imprevisto, tem que levar alguém precisa de alguma ajuda. Aí tá, mas agora eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar cedo. É a mesma coisa, tá? Mas a outra pessoa lá, como é que fica lá que está precisando de ti? Né? Que nem outro conto que o Divaldo também contou, né? Que ele estava lá na mansão do caminho, já era tarde da noite, que ele estava cansado dos seus afazeres do trabalho da casa do caminho. Veio uma senhora lá pedir ajuda, que estava desesperada, que iam cortar sua luz, que ela tinha que pagar a conta que já iam cortar. Aí o Divaldo ficou pensando, falou para ela também, diz, minha senhora, mas aqui o nosso dever é esclarecer mente, não é dar dinheiro, esse tipo de coisa a gente não faz aqui, dar dinheiro assim para as pessoas.
Daí ele ficou, né, ficou ali pensando com ele, pô, mas essa hora essa mulher vem me pedir dinheiro, eu tô cansado, o que que eu, né, se eu não tenho dinheiro? Aí daqui um pouco chega, né, a mentora dele, que era a Joana de Anjos, né, a Joana de Anjos, né, apareceu, e lá vem também, né. Aí a Joana pegou e disse pra ele assim, meu filho, por que esse psiquismo todo, essa rebeldia, o que que tá acontecendo? Não, olha só essa senhora que está me pedindo dinheiro que vão cortar a luz dela. Pois é. Mas tu sabia que essa senhora aí, ela trabalha fazendo costura em casa para sustentar sua família e está passando muita dificuldade? Imagina se corta a luz dela que ela usa a máquina para sustentar sua família. Está numa situação muito difícil. E aí ela fez uma oração que foi cair lá, né? A oração subiu lá no alto, lá. E aí foram ver o pedido dela, que ela estava desesperada, precisando de alguém para ajudar. Daí pegaram o livro né, que é o livro do Reino dos Céus, né? Aí foram ver lá, vamos ver alguém perto dessa senhora que pode ajudar. Madre Teresa, coisas que estão lá em cima. Daí olhando lá embaixo, lá nos últimos, lá, tava Divaldo Pereira Franco. Aí, olha só, o teu nome tá lá no livro do Reino dos Céus, hein? Daí, olha só, veja. Aí ela, então quem eles vão contar é com o seu Divaldo Franco, que ela veio aqui pedir ajuda e você tava lá para ser né, para auxiliar a espiritualidade, né, para ser um colaborador do Reino dos Céus. Aí ele pegou e já mudou de ideia. Não, minha senhora, olha só, eu vou chamar lá o meu amigo lá que faz essa parte financeira aí, que vai dar todo o atendimento para a senhora, que a senhora precisar, ele vai te dar o recurso que a senhora precisa. Veja que já mudou tudo, né? Viu como é que é? Então, às vezes a gente precisa ainda, né? Nós, principalmente, nós vamos ter que... Tu vê, né? Nós ia ser mais fácil se eles viessem e dissessem, né? Ó, te liga, lombriga. Né? Eu queria ter um assim que ficasse... Ele fala comigo, mas eu não vou... Cutucando. Como é que é? Te liga, lombriga. É pra lá, ó, Roberto. Vai fechar na parede. Talvez é isso. É que às vezes a gente está muito atrasado, muito materialista, que a gente não consegue nem perceber nada, né? E às vezes vem as ajudas, todas as orientações, né? E a gente não dá ouvido, né? Não quer saber, segue os nossos instintos ainda, né? Então adianta para ele vem e fala, mas eu tô naquela cristalizado naquilo ali, ele vem e fala, pois é, eu tinha que fazer isso. Tu pode até pensar em não fazer, né? Mas daqui a pouco tu volta a fazer porque, né? Tu tá ainda naquela cristalização né, daqueles vícios, ainda daqueles que para muitos é uma pessoa muito materialista, ainda é muito egoísta, orgulhosa, aí fica difícil, né? Já para eles já fica mais fácil, né? Eles vêm, ele dá só um toque para eles, ele já é mesmo, já, né? Se renuncia a tudo, já faz os esforços, né? Então é isso para a noite de hoje, eu acho, né? Nós vamos para a questão depois a 9. É a 9. Eu acho que dá tempo de fazer a 9. A 9 é para encerrar esse raciocínio aí, que tem a 9, a 10 e a 11. Kardec pergunta, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então a causa primária, né? Quem é a causa primária de tudo? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é que é? Que pergunta? Qual é a causa primária de todas as coisas? Que a primeira pergunta, pergunta que é Deus, né? Aí responde, Deus é a causa primária de todas as coisas, né? É a soberana inteligência, a causa primária de todas as coisas. E aqui ele diz na 9, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então o que se revela aí? Vamos ver a resposta. Qual que é?
Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode abater. Então é o que diz ali, né? O provérbio que diz: pela obra vai se reconhecer o autor. Vede a obra e procurai o autor. Então basta nós vermos tudo que a gente vai ver quem, né? A causa primária, Deus. E para nós o que cai isso? Nós também, né? Nós vamos reconhecer o fulano, Beltrano, Ciclano. Como é que nós vamos conhecer ele? Pelo aspecto físico. Ele é bonito, é baixo, é gordo, ele é legal, É assim que a gente vai reconhecer o autor? Só pela aparência? É a mesma coisa, né? Realmente nós vamos verdadeiramente conhecer alguém através de suas obras. Lembro da palestra do Rafael, que ele falou bastante sobre isso aí, sobre o fruto, né? Que na verdade nós vamos ser reconhecidos pelo fruto, não por nós. Mas aquilo que a gente faz, que a gente realiza, não é? Lembram? Então tem tudo a ver com isso, ó. Então é aí que nós vamos reconhecer o autor. Se o fruto é bom, né? Se o resultado é bom, com certeza é uma pessoa que está se esforçando para o bem, né? Agora, se são maus resultados, então o fruto é mau, né? Então é isso por hoje, então, né? Vamos deixar, então, nós vamos estudar, vamos para mais vai ter mais uma outra parte, a segunda parte, que a gente não terminou ainda esse encontro. O significado da lei de justiça, amor e caridade, vamos deixar para terminar no próximo encontro. Na próxima quinta-feira, não falta muito. De repente nós vamos ter que emendar o outro também. Falta pouquinho. Tem pressa a tua canetinha que eu só vou marcar um coisinha aqui para mim não saber onde está depois. Então é isso, gente amiga. Eu quero aqui abraçar os que estavam participando conosco, os que estão. A minha mãe Lisete está participando. A todos aqueles que não se manifestaram, né, que vão assistir posteriormente, que possam ter um bom estudo, né, uma boa reflexão sobre esse conteúdo que é bem relevante, né, bem importante. A gente refletir sobre as leis, né, e se aprofundar nelas, que esse é o caminho, né, não tem outro, né. É esse que nós vamos ter que palmilhar, vamos ter que refletir bastante, estudar, sentir, vivenciar, né? Esse é o único jeito de nos tornarmos realmente felizes, né? Então, convidamos a todos, vamos fazer a nossa prece. E vamos então agradecer por mais essa noite de reflexões, de aprendizado, aprendendo mais com Jesus através da doutrina espírita, que possamos levar daqui não só o conhecimento, mas o sentimento de sermos eternos aprendizes da vida, conhecendo e sentindo e praticando essas virtudes em nossas vidas, para que possamos nos tornar seres mais felizes, ao qual Deus, nosso Pai, quer de todos nós a verdadeira felicidade. Agradecemos pela presença de todos, a nossa família que está sempre conosco, nosso mentor amigo que nos inspirou a falar as coisas importantes para todos nós refletirmos esta noite, ao nosso Pai Francisco, que graças a ele estamos aqui reunidos, que nos deu a oportunidade do aprendizado, do trabalho, de trabalharmos as virtudes, o sentimento cristão. Muito obrigado a ele, mais uma vez. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.